Bom, primeiro vamos falar de quem foi bem e quem foi mal nesse fim de semana da MPL e da Rivals. Quem foi, muito bem, eu vou dar alguns destaques positivos. Primeiro, nosso querido Paulo Vitor Damo da Rosa, mesmo perdendo pro Nassif na última rodada, mantém a liderança, tá indo lá, vaga direto pro Mundial, além de se manter na MPL. Monstro, como sempre, o nosso querido PV. É sempre bom ver jogos dele, porque você está vendo o melhor jogador de todos os tempos em ação. Outro destaque muito positivo, o Odrej, né, o tcheco Odrej Straski, né, já foi campeão de Pro Tour, deu aquela subidinha, entrou aqui no top 4, tomou uma posição de uma galera ali, o Brad Nelson estava nessa briga também, empatou com ele, então ali, né, nesse top 4 que vai para o Mundial. O Red Duck também deu uma recuperação muito boa, ele, o Rei Sato, o Márcio Carvalho, todos subiram muito bem, se mantém na MPL, né, fica ali naquele grupo intermediário que é muito bom. E falando um pouco de decks, o Red Duck jogou de Naya Adventure, né, que foi um dos principais decks desse fim de semana. O Márcio jogou de Gru, né, ele fez uma escolha muito pensando em quem ele ia enfrentar, acabou sendo uma escolha bem legal para ele, apesar de que outras pessoas que jogaram com o mesmo deck não tiveram a mesma sorte. Vamos falar agora de quem foi mal. Então a gente vai falar lá da tabela de baixo da MPL. Tá? A gente vai falar então de Martin Usa, perdeu 8 posições, estava lá na parte de cima, desceu, agora tá na galera intermediária, assim, pra baixo. Então se acabasse agora, ele ia ter que jogar com outros membros da Rivals pela vaga dele. Teve um fim de semana horroroso, 0-11, assim, tipo, no final, Martin Usa tava só apanhando. Tá? Ele já nem tava mais lá fisicamente. Tava pegando fogo, ele era o cachorrinho falando it's fine. Tipo, eu só quero que isso acabe, tá ligado? Ele tava nessa pegada. Então caiu 8 posições, foi uma queda enorme do Martin Usa. Realmente, fim de semana pra se esquecer. E um outro destaque negativo, infelizmente, é pro nosso Carlos Romão, né, jabaiano, 2 vezes campeão mundial, que está no grupo da degola, né, na pessoal lá de baixo. Então, se o campeonato acabasse agora, ele iria direto para a Rivals League, iria para a segunda divisão. Jaba que joga muito bem, mas realmente não está nos melhores, está só com 18 pontinhos, né, se a gente compara PVZ com 34, né, mais de uma rodada de diferença. Então o Jaba tem que dar uma trabalhada aí, lembrando que não são só os pontos de MPL que contam, né, suas participações nos Pro Tours também contam. Então o Jaba vai ter que trabalhar bastante pro próximo Pro Tour, e é um fim de semana para se esquecer, né, foi muito ruim. Tudo bem que aqui embaixo a gente tem, obviamente, nomes muito grandes. Você tem, Rafael Levi, que joga muito, Shota Yasuo, que joga muito, Piotr Kokovski, né, o Canister, tá aí, joga muito bem também, tem o Shahar, tem o Andrew Cuneo. Todos os jogadores aí estão acostumados a estar em top 8, mas realmente a posição não é nem um pouco boa o nosso querido Carlos Romão. A gente vai ter que trabalhar aí, vai ter que ver o que deu errado. Lembrando, né, ele estava com o mesmo deck do Márcio Carvalho, o Márcio que teve um fim de semana bem coeso, assim. Ele começou mal, depois ele deu uma recuperada boa. Lembrando que assim, cara, MPL, a gente tá falando só de jogo difícil, tá ligado? Se você sair com o saldo positivo, já tá ótimo. Sair empatado, tá legal. Que é meio que muita gente sai, né? E só os caras que estão muito fora da curva, que é o caso do Nassif e do PV, que estão conseguindo fazer realmente grandes fins de semana, né? O Rei Sato é outro, por exemplo, que teve uma abertura insana na MPL. A gente tem que lembrar que ele chegou a fazer 11-1 numa MPL. Mas a vida não é essa facilidade toda não, então, e a coisa vai mudando. Vamos falar agora da Rivals, né, a divisão de acesso aqui para MPL. Deixa eu passar para outra tela. Bom, aqui no Rivals, né, a liderança, né, ela é compartilhada e quase semi-compartilhada por outra pessoa. Então, os nossos destaques positivos são pro americano Eli Cassis, é um jogador bem conhecido do circuito da Star City, né? E agora ele tá na Rivals, é um jogador muito bom. E tá empatado com o tcheco Stanislav Sivka, também é outro jogador espetacular, foi campeão de Pro Tour. E o americano Matt Sperling, é um jogador muito consistente do circuito americano, ele é bem conhecido
porque ele é muito bom. Christian Hawk também fez um fim de semana muito boa. Ele era outro que estava de Gru. Ele estava com aquela lista de Gru bem tradicional. Então esses 4 iriam pro Worlds e direto pra MPL, caso terminasse agora. Então eles estão indo muito bem. Eles não estão abrindo tanto do segundo pilotão, mas já estão realmente com umas semanas muito boas aqui. O italiano Lucas Magni também teve um fim de semana muito bom. Ele realmente estava bem legal. E pra gente falar de quem foi mal, então a gente vai descendo. Aqui, lembra, as posições mudam muito aqui na Rivals, porque tem muita gente. Então, alguns destaques negativos que eu queria trazer. Primeiro, o alemão Kai Bud, ele vem caindo de posição há 2 fins de semana. Tá se mantendo na Rivals, mas ele tá muito perto do que seria a nossa zona de rebaixamento, onde você vai de volta pros PTQs. Então, Kai Bud aí, né, o Juggernaut alemão, precisa realmente dar uma melhorada boa. Kenta Harani, outro japonês, é um jogador brilhante também, e também não está nas melhores posições. Também não teve um fim de semana muito bom. Frederico Bastos estava de Gru. Lucas Esper Bertoldi, né, o Bertu, né, Lucas Esper Bertu, desculpa, também estava de Gru. Então assim, o Gru foi bem complicado, porque enquanto a gente tinha o Hulk, por exemplo, foi muito bem na Rivals, o Márcio foi muito bem na MPL, ao mesmo tempo o Jaba na MPL foi muito mal de Gru, o Bertu foi mal também, o Frederico Bastos também foi mal. Como tem muita gente aqui na Rivals, você não ficar tão constante realmente é punido. Eles ainda estão se mantendo na Rivals, mas né, já tá com aquela luz amarela, porque não tá se mantendo tranquilão, por exemplo, que nem esse pelotão aqui de cima, que é da galera de 28 a 24 pontos, que é onde tá, por exemplo, Mike Sigrist, Bernardo Santos. Bernardo aqui também teve uma queda bem abrupta. Corey Burkhardt, Kenji Gashira, Thorolf, LSV. Não, o LSV também não teve fim de semana bom, mas o LSV é um jogador bem constante, então ele ainda tá bem na briga. Então, o que a gente pode falar sobre esse fim de semana, assim, teve realmente uma galera que foi muito mal nesse fim de semana. Pra mim é uma grande surpresa, assim, tipo, foram leituras não tão felizes de metagame. Por exemplo, o Martin usa, quando a gente fala na MPL, quase ninguém jogou de Monohead. Só ele, salvo engano, jogou na MPL de Monohead, e não foi uma boa chamada, do mesmo jeito que o Monohead não foi exatamente a melhor chamada na Rivals. Então a galera não soube dar aquela leitura boa de metagame que normalmente eles dão. Lembrando que o impacto, né, das listas do pessoal da MPL e da Rivals foi um pouco menor no primeiro dia do Qualifier Weekend, pela questão de que as listas foram lançadas só 12:30, então já tinha gente jogando o primeiro dia de Qualifier Weekend, e só depois que apareceram as listas tiveram influência, enquanto elas até têm uma influência legal no Day 2. Mas esses são nossos destaques positivos e negativos da semana de MPL e Rivals. Vamos falar agora de metagame, e aquele metagame gostoso de analisar, porque vem com os dados da MPL e da Rivals. Não tem mais, a galera joga mal com esse deck, mas os prós sabem jogar. Não, agora a gente vai direto para o que tá, o que vai bem, o que vai mal. A gente consegue fazer uma análise muito boa. Inclusive, o último artigo do PV, eu recomendo, ele fala até sobre essas análises de porcentagem de vitória, que às vezes elas não estavam tão legais em alguns torneios, mas normalmente a MPL e Rivals dão dados muito bons pra gente trabalhar. Fechou? Então você quer fazer a sua escolha de deck pro próximo NG Classic, que é quarta-feira, às 7:30. Você já tem uma fonte muito boa, tá? Vamos pegar aqui. Lembrando que eu tô usando o MTG Stats. Só procurar essa conta maravilhosa no Toyuder, melhor rede social. Vamos falar aqui de quem foi muito bem e de quem foi muito mal. Bom, o nosso destaque negativaço, puxado pelo Martin Usa, foi o Monohead, 29,2%. Cara, 29,2%, cara, é sério. Eu fui no mercado mais cedo, passei o termômetro no braço, eu tinha mais ponto que o Monohead, velho. O negócio foi bem complicado pro Monohead, né? De novo, o Martin Usa, que puxou bastante, 0,11, pesou muito. O deck realmente tava na mira da galera, então foi uma péssima chamada.
nesse fim de semana, tá? Mas também tava com jogadores como LSV e tal. O deck tava muito representado na Rivals. E olha, foi assim, fim de semana pra esquecer. Todo mundo ali não quer. Muitos decks usando Redcap Melee, que é uma carta que, olha, dá alvuzão em cima do Mono Red. Então, um fim de semana bem ruim pro Mono Red. O Mono White teve um fim de semana também ruim, mas não tanto. O PV ajudou muito, né? Deu aquela puxada pra cima nos resultados. O deck, principalmente o que ajudou ele, ele bateu muito nos Grus e muito nos Mono Reds. Mas aqui, ó, ganhou também do Cycles. Então ele foi muito bem contra outros decks agros. Ele virou o grande deck para ganhar de decks agros. Mas também não foi o melhor fim de semana de todos do Mono White. Muita gente estava com alvo. Né, os Nayas todos usando o bichão 3-2 Pro White ali. Inclusive o Mono White estava usando, né, o artefatinho, o caldeirão, para ver se matava esse cara. Porque senão era GG. Realmente complicada a vida de Mono White e Mono Red, que vinham da semana passada como grande sensação, mas é aquela coisa, o metagame olhou pra ele, apontou, atirou, e aí, meu querido, caixa. Os dois decks foram de base, Mono Red mesmo vai ficar um bom tempinho ali pensando na vida, repensando seus erros. Mas vamos para o lado feliz, aqui para a galera que se deu bem, para quem estava muito alegre. Bom, dois decks tiveram uma porcentagem absurda. Um deles é o Temur Adventures, né? Ou Temur Turns, como você queira chamar. A lista do Cris Botelho, né? Apareceu alguns dias antes do pessoal da MPL tá liberando as listas. E foi muito bem a lista dele. Realmente é um deck bem legal. É o famoso Temur Obosh também, conhecido como você troca 4 Gs por um Obosh. Sim! E deu muito certo. Com os turnos, o deck ganhou quase que o Embercleave, né? Porque ele consegue fazer um ataque. O cara dá o bloco ali, toma um dano que, né, ele acha que tá calculado. Turno extra. Bate letal, o deck faz isso muito bem. É um deck que aproveita muito bem grande círculo. É um deck que usa counters nesse formato. Então é realmente uma coisa que é muito difícil de jogar em volta. Pegou muito bem. Então, Temur Adventures, vulgo Temur Obosh, vulgo Temur Turns, teve um fim de semana sensacional. Agora vamos também pro cara que, né, atropelou geral, que foi o Naya Midrange, né, uma lista que quem acompanha o Channel Fireball já conhecia. E foi a lista que o Reed Duke usou, a lista que o William Jensen usou. Eles tiveram um fim de semana muito bom com esse deck. Esse que vos fala também usou no Day 2 essa lista, que é uma lista que é toda aquela base, né, Gru e tal, né, do Adventure. Só que ao invés de usar Embercleave, eu resolvo que eu vou ganhar muito card advantage, né? O Sultai não tá necessariamente fazendo ultimato, às vezes ele vem pra me grindar. E eu vou tentar subir em cima dos agros e os outros decks que vierem pra ganhar de agros. E aí, Alexandre Weber chegando aí na hora da nossa análise. Os outros decks que vierem pra ganhar de agro, a gente também vai ganhar. Então, Temur e Naya sendo os decks, né, que realmente tomaram bem o metagame, assim, foram aquelas acertadas. Aquela hora que você entra apontando muito bem no metagame. Então, leituras corretas para esses decks, né? Outros destaque é o Cycle. Se mantém aí. Ele era um deck esperado já para esse fim de semana. É um deck que tem, né, extremos, ou ele vai muito bem ou muito mal. Vai estar nos 56%, foi muito bem. Sultai se manteve, né? É um dos principais decks. Gruzão teve a pior porcentagem. Essa é a quarta semana, né, que a gente faz análise, e o Gru tem a sua pior porcentagem, que é 46.1, né? Ele era um deck que estava sempre por volta dos 50. Muito por conta de que Mono White conseguiu bater muito no deck, né? A Fur também estava tendo uma porcentagem razoável. E o Naya, né, que nem eu falei semana passada, ele veio com uma porcentagem muito grande, mas todo mundo agora conhecia o deck. Aí ele cai, aí acabou a mamata. A vida fica um pouco mais difícil pro Naya, que, né, bateu bem nos agros, né? Ele veio com o kit do... Os Naya decks, no geral, vieram com um kit muito parecido para ganhar, seja de Mono Red, seja de Mono White. E ele tomou umas belas estompadas de Sultai e Temur, porque são decks que conseguem controlar bem, né? Você vem com aquele dragão 5 manas secão, às vezes você vai tomar uma invertida. Então o Naya não foi tão bem. O Naya Fury
Eu adoro falar esse nome porque parece que eu estou falando de pessoas que gostam de animais peludos. Mas Naem Midrange e Temur Adventure indo muito bem. Mas aqui a gente não fala só os dados, aqui a gente não só trabalha a nossa capacidade de ler, a gente vai tentar jogar pro futuro, né? Pensar lá na frente, ligar a nossa bola de cristal e pensar como é que fica esse metagame que está ficando cada vez mais grande. Então é um metagame onde as pessoas estão querendo cada vez gerar aquele que é o grande filho do Sandoboy depois do Thales, beijão pro Thales, que é o valor, né, bolsa do interior nessas horas, que você puxa bastante, né, valor. E os decks estão criando cada vez mais valor, então eu espero muito mais gente jogando de Temur de Naya essa semana, quando pro próximo fim de semana a gente já deve esperar a galera preparando os seus decks justamente para tentar jogar com mais valor. Então eu espero listas de Sultai menos focado em remoções, mais em gerar valor. Inclusive a gente pode voltar a jogar com Ultimato, porque se meu adversário ficar gerando card advantage, Ultimato dá na cara dele. O Temur Adventures ele tomou o lugar do Rogues como esse deck vai tentar caçar os decks de Ultimato. E pra quem é agro, realmente eu espero uma semana bem difícil, porque a gente tem esse grande crescimento dos mid-ranges, que são predadores naturais de agros. E talvez daqui uma semana, ou por exemplo 10 dias, a gente possa até ver a volta de Ujin. Porque, por exemplo, esse Naya mid-range que foi tão bem, sabe pra que ele perde? Ujin, uma Ujinzada ali, meu amigo. Você só chora, você vai de base total. Então a gente pode ver uma volta do Ujin. E depois aí a gente tem uma volta, por exemplo, de decks como Rogues, de decks hiperagros, etc. E a gente vai fazendo aquele pedra, papel, tesoura gostoso que se chama Standard. Beleza, meus queridos? Vamos dar uma olhadinha no nosso menino ousado e alegre chamado Chat. Tem vários jogando com a lista Bunch do Challenge. Pois é, então, essa lista apareceu ontem. Eu dei uma olhada por cima. Ela já é um pouco mais baseada no Tosk, né? E Disdainful Stroke tá num momento muito bom. Então acho que é a grande chamada pra jogar com aquela lista Bunch, assim. Eu gostei mais da Bunch do que da Naya. Né, se for pra usar Tosk e tal, eu gostei mais dela. Porque daí você consegue dar uns time walks legal no cara, e aí você bate, compra umas cartas, a lista é bem legal. Eu acho que é o problema que fez o Mono Red ir tão mal. O metagame todo apontou pra ele, cara. Que nem eu falei. Ó, se a gente for pegar aqui, tem 1, 2, 3, fora o Mono Red, 4 decks que usam vermelho. Todos eles usando Red Cap Melee, cara. É uma mana remoção. É muito foda jogar assim. Temur é o deck to beat. Sultai volta com força, os agros puros vão dar uma recuada. É uma ótima maneira de pensar. Eu acho que Temur e Naya eu colocaria como deck to beat, apesar de que, tipo, o Sultai lida melhor com o Naya do que ele lida com o Temur. Porque se o Sultai for pro plano de Ultimato, o Naya é muito lento, né? Ele é um deck de ficar gerando infinitos de valor, assim. O Ultimato, ele gera um valor muito grande, só que ele faz isso numa pancada só. E é muito difícil você correr atrás disso. Você tem que estar já com o grande círculo na mesa e tal. Então é complicado pra ele. Mas o Temur, por exemplo, ele bate bem. Mas o Temur contra o Naya já é uma outra pegada. Porque daí o Naya gera muito valor. Aí às vezes esse turno essa não te salva. Então é uma outra pegada. Eu considero o Temur versus Naya uma match extremamente player skill, assim. Enquanto que Naya versus Sultai na deck build você consegue cortar bem. O Rakdos não aparece na lista, não aparece. O Rakdos, cara, ele foi mais ou menos. Não foi muito bem, não. Alguns jogadores estavam com ele, mas foi. Tava de Mono White ontem, perdi todos os jogos pra aquele bicho que faz ficha Spirit voadora. Não, aquilo lá vai te bloquear eternamente. É uma das grandes vantagens daquela carta. Se o ambiente voltar a ficar mid, o BR pode voltar a ser descarte com Sacrifice? Pode ser. Eu gosto mais do Rakdos contra o ambiente agro do que contra o ambiente mid-range, vou te mandar a real. Eu não acho que ele grinda muito bem ambientes mid-range. Tanto que o Sanduba ele deu uma ótima definição. Quando eu mandei a lista do Naya pra ele, eu falei, tô pensando em jogar com isso aqui. Ele falou, quero passar longe desse deck no Day 2. Porque o cara não para de comprar carta. Fala, Gui Pimenta. Estava super afim de montar o deck do Nassif, mas aí me toquei que aquela maluquiça deve rodar na mão dele. Não necessariamente, cara, mas é um bom deck. Até entendo querer usar Tosk no lugar de Showdown, mas 2 juntos, mais em Keeper, é muito vento no deck só pra comprar carta. Exato! O deck ele não empurra dano, tá ligado? Ele não tem umas pancadas. Ele fica tentando bater de periquito.
Então ele não empurra. Uma grande vantagem das listas que usam a base GRU, né? Com Love Struck, né? Que é o famoso melhor que Tarmogoyf. É porque assim, é pancada mesmo, tá ligado? Quando você tá na vantagem, você começa, ó, bateu 5, bateu 6, bateu 7. Você tá empurrando cacetada em cima do cara. Tipo, é bloco de vida caindo. Não é tipo, periquitando o cara de 1 em 1. Aí, porra, é foda. Qual é Rudai e o Sultai Rogues daquele jabo? O que achou? Pra mim, aquele deck só prova que Love Struck Beast é muito boa. O deck lista de neve você recomenda para testar na arena. Fiquei curioso com o arquétipo. Dá uma exclamação deck aí, tá a lista que eu considero ideal. Um deck que usa aquela fada fedorenta não pode ser bom. Que isso, gente? Esper Doom muito fraco? Cara, a ideia do Esper Doom é grindar, tá ligado? Então apareceram ótimos decks que grindam. Então ele realmente não tá num momento muito legal, não. Mas é isso aí, cara. Da análise é essa pegada mesmo.